Olá, seja bem-vindo à lição número 3 dos adolescentes do quarto trimestre de 2024. O título da lição de hoje, nós vamos falar sobre construa, nem por força e nem por violência, Zacarias 4, versículo 6, e também maior parte do material dos adolescentes se encontra no Profetas e Reis, no capítulo 48, nós vamos usar a Bíblia, principalmente Zacarias 4, versículo 6. É um texto realmente fantástico. Mas, antes de nós entrarmos na lição, vamos orar a Deus neste momento. Amantíssimo Senhor Deus está no céu, obrigado por mais essa oportunidade qual nos concede de anunciar, de ensinar, de empregar, de motivar esses maravilhosos professores da escola sabatina. Esse teu filho amado e filha amada que se encontra diante desse canal para estudar sua santa palavra. Que as bênçãos do céu recaem sobre eles, Senhor. Assim também como os adolescentes que vão receber a porção dobrada do Espírito Santo. Unja-nos com o poder do Espírito Santo neste momento. Unja-nos todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem, esses ensinamentos sobre a construção da Nova Jerusalém. Essas são as bênçãos que eu peço em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu quero parabenizar todos os professores que estão aqui nesse exato momento, professores dos adolescentes da escola sabatina. Olha, eu vou dizer que responsabilidade. Certa vez alguém disse, não há médicos sem professores, não há missionários sem os professores da escola sabatina. Os professores da escola sabatina são os pastores das unidades. Eles motivam, empolgam, eles ensinam e o povo sai pregando o Evangelho. E no tempo de hoje, com os nossos adolescentes, um material realmente inédito que eu estou trazendo para vocês, sobre o título, sobre construa. Mas não há como falar de Deus sem louvar a Deus nesse exato momento. Vamos louvar a Deus cantando Maranata. Chamado, uma palavra a pregar, mensagem
Amém. Que Deus realmente possa ter sido honrado com esse lindo louvor. Bem, agora sim, vamos para o nosso estudo de hoje sobre a lição do tema, construa. Muito bem, a maioria das lições dos adolescentes se encontra realmente no livro do Profeta Reis. Aqueles que não têm condições de adquirir a lição da escola sabatina, pode estar comprando, então, é um investimento realmente bom comprar o livro do Profeta Reis, que vai ficar para a vida toda também. E os professores poderão estar usando. Algumas igrejas nossas temos as bibliotecas, tem alguns livros, todas as famílias, acredito que tem mais de 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos de adventismo, tem esse livro em casa também, poderão ser emprestados, pedir emprestado para os seus alunos. Mas o que o Espírito Santo realmente nos ilumine neste momento. Eu pego a minha Bíblia e leio em Zacarias capítulo 4, versículo 26. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui está algo formidável. Quando tanto Esdras, Neemias, Zorobabel oraram a Deus porque eles ouviram notícias sobre Jerusalém, os fatos, o que estava sendo ocorrido lá em Jerusalém, a igreja desmoronada, a cidade com a economia decaída, o povo não plantava mais, não viveu mais dos frutos da terra, o povo de Jerusalém estava sem esperança e, acima de tudo, havia esquecido de Deus. A situação era alarmante. Mas um fato interessante, como nós já estudamos em lições anteriores, Deus levanta homens e mulheres no tempo certo, jovens no tempo certo, adolescentes no seu tempo certo. Então, através de uma oração, preocupado, Neemias, Esdras, Zacarias oraram a Deus, assim como Daniel orou a Deus, pedindo que Deus intervisse. Imagine vocês, meus amados, que Deus não espera grandes homens de talentos, não. Deus espera pessoas de oração, adolescentes de oração, professores de adoração e homens e mulheres de oração, que começamos então a dobrar os nossos joelhos perante Deus. A lição nos traz o seguinte, principalmente uma parte do livro, diz o seguinte, eu me disse que vês, e eu disse, olho e eis um castiçal de ouro, todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda, à sua esquerda. Muito bem. O que significa essas palavras que o anjo estava dizendo para o profeta Zacarias? Quando é mencionado vasos de azeite, azeite é a unção do Espírito Santo, que a pessoa seria capacitada pelo Espírito Santo. As lâmpadas, 7 lâmpadas, significam os 7 períodos da história, os 7 momentos, os 7 períodos da história que o Espírito Santo estará intervindo para o povo. E não seria por menos, meus amados professores, não seria por menos, meus amados adolescentes, será que Deus não iria ajudar o povo daquela época? Claro que sim, claro que Deus iria ajudar. O Espírito Santo estava atuando na vida. Por isso que Deus escolheu algum mordomo, o Esdras era mordomo, Neemias, e Deus fez Zacarias sair de Jerusalém para ir lá na Babilônia pregar a mensagem da palavra de Deus. Deus nunca deixou o homem desamparado. Entende? Essa é a unção do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus disse que havia 2 galhos de oliveira. 2 galhos de oliveira. Quem são esses 2 galhos de oliveira? Quem são eles? A lição foi bem clara sobre esse respeito.
E o próprio livro, logo nos primeiros parágrafos do livro Profetas e Reis, no capítulo 48, diz que é Zorobabel e Josué. Um trabalharia na parte cívica, mantendo a ordem pública em Jerusalém durante a construção. Outro trabalharia na parte espiritual, onde o Espírito Santo atuaria na vida das pessoas. Esse é um dos pontos ali naquele momento. Então veja bem, havia dificuldades? Opa, com certeza. O inimigo não deixa a gente fazer a obra de Deus. A bênção do céu, não. Ele quer atrapalhar. Imagine você, quantas pessoas voltassem a acreditar em Deus, os objetivos dele estariam arruinados. Então ele instigava homens, instigava grupos para que atrapalhasse a reconstrução de Jerusalém. Mas Deus atua. E só para você ter uma ideia, Deus levanta um remanescente que é nascido na Babilônia. Zorobabel não nasceu em Jerusalém. Ele não foi levado cativo de Jerusalém a Babilônia. Não, ele nasceu lá. Tanto que Zorobabel significa a semente da Babilônia. Olha só, a semente dessa Babilônia. E onde há uma semente, há esperança, há vida. O próximo slide nós vamos ver que Ciro então ordenou para que voltasse. O fato interessante, quando Ciro pediu para que o povo atendeu o pedido de Neemias, de Esdras, para retornar para a reconstrução da igreja de Deus, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, para a reconstrução da ordem espiritual, da ordem cívica também, e também o projeto que Deus tinha na mente desses homens era fantástico. Não era somente vida espiritual, não era somente construir, levantar os muros, ou reconstruir o templo, mas sim fazer o povo voltar a crer em Deus, fazer o povo a voltar a depender da supremacia de Deus. Entende? Deus estava querendo mostrar para eles que Ele é Deus e o povo é dele, é seu povo. E o povo havia deixado até de plantar. Imagine isso. E um fato interessante do rei Ciro, o persa, que ele diz que, um dos fascinantes capítulos do Esdras, diz que Ciro mandou fazer os tecidos sagrados, novos tecidos sagrados, né? Que havia sido saqueados de Babilônia, mandou fazer todos novos, uma réplica idênticas, para que quando a caravana voltasse então com os objetos que seriam usados na igreja de Deus. Um fato interessante também, diz lá em Esdras capítulo 6, versículo 14, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia, acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. Ou seja, esse período foi o fim da construção da igreja, da cidade, levantar os muros, tudo estava pronto. Todos. Estava realmente fantástico ali. O próximo slide diz que nem tudo é uma bênção na vida do povo de Deus. Assim como não foi uma bênção na vida de Zorobabel, assim como não foi uma bênção na vida de Esdras ou de Neemias, dos homens que retornaram, de toda aquela caravana, de todo aquele povo que voltaram com a determinação, voltar para a sua terra natal, levantar o estandarte de Deus. Não foi fácil. Não pensem vocês que essa construção foi uma bênção, não foi. Como eu disse anteriormente, as pessoas atrapalhavam demais. E nem todos eram inimigos. Pessoas do povo de Jerusalém, do povo judá, não queria que reconstruísse a igreja de Deus. Não voltasse a pregar a mensagem de Deus. Ele estava conformado com a situação que está. Imagine você, meus amados, quando a pessoa se conforma com a situação que vive, sem Deus. É por isso que hoje nós encontramos milhares de adolescentes fora da igreja, porque o povo está conformado com os dias atuais. Deus não faz presente.
É por isso que é algo alarmante que sai quase 1.000 a 1.500 adolescentes por ano da igreja. Não sente aquele apego, aquele afinco da palavra de Deus, não sente o desejo de pregar a Deus, entende? Mas Deus, apesar das dificuldades, apesar de o povo em trancos e barrancos, podemos dizer assim, na construção, na casa do Senhor, as adversidades servem para fortalecer a nossa fé. Sabiam disso? Ele fortalece. Então, é por isso que Deus insiste, não é nem por força, nem por violência. Quanto mais as pessoas atrapalhavam na obra de Deus, mais avante, apesar das dificuldades, a fé crescia. Porque a construção era baseada na fé. Os materiais conseguidos eram baseados na fé. Eles oravam, eles cantavam, jejuavam, mas continuavam então na construção da casa de Deus. Porque eles queriam que Deus fizesse parte da vida deles. Porque eles queriam que Deus fosse o centro da sua vida. Tanto que Ciro e Artaxerxes havia mandado uma carta, uma notificação, quem atrapalhasse a reforma da cidade, quem atrapalhasse os seus designatários em seu nome para reconstruir a Jerusalém, eles iriam sofrer severas consequências de morte. E um dos crimes, um dos atos de punição era chamado de empalação, no qual eles atravessava a lança no corpo da pessoa de fora a fora, até a cabeça, e deixava enfincado lá, morrendo aos poucos sofrimento. Tal era a ordem de Ciro e Artaxerxes. Mas se pensa que isso intimidava muita gente? Não, não intimidava. Parecia que ele estava, era com o objetivo de atrapalhar a obra de Deus. Mas algo que eu quero dizer para você hoje, meus caros adolescentes, professores da escola sabatina, é que quando o cristão não tem nenhuma dificuldade, aí é o problema. Mas quando o cristão tem dificuldade, passa por dificuldades, mas as dificuldades o fortalecem, onde ele busca a Deus diariamente, a sua fé é enriquecida e sai forjado. E é isso que você tem que transmitir para os adolescentes, porque eles passam por dificuldades, através da música, através da cultura do hoje em dia, do dia a dia. O mundo é mais atrativo do que dentro da igreja. Temos que realmente reformular a construção. E hoje, professores, meus professores, nós temos que reconstruir a igreja de Deus, reconstruir a igreja de Jerusalém de novo, não a física, mas espiritualmente. Às vezes os adolescentes são reflexo do que nós somos, aquilo que nós temos assistido, ouvindo certas músicas, ou como nós temos falado, como que nós temos andado, tudo isso influencia os nossos adolescentes e achamos que não. Achamos que muitas coisas realmente ele traz de fora para a igreja, para dentro, e muitas vezes o mundo já se encontra dentro da igreja. Então é hora de nós reconstruir, de reconsagrarmos cada vez mais, meus amados professores, e essas mensagens têm que ser passadas nesse sábado para os adolescentes. Nós temos um céu a ganhar, uma coroa a ser conquistada lá. Muito bem. Outro fato interessante que eu gostaria de mencionar é o seguinte: antes dos recamos da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão. Amém? Vou repetir de novo. Antes dos recamos da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão, pois os poderes do céu virão em seu auxílio. Nada vos será o quê? O quê? Impossível. Mateus 17, versículo 20. Nada é impossível. Nada pode atrapalhar a mensagem de Deus. Nada pode conquistar os seus adolescentes, meus professores. Quando você dobra o seu joelho, quando você ora por cada aluno seu da sua classe, dos adolescentes, eles são protegidos.
A palavra de Deus, o Espírito de Profecia diz o seguinte: mensageiro, anjos do céu virão em socorro e o protegerão. Que lindo é isso! Coisa fantástica! Isso é bom demais na ficar sabendo. Então, todos os obstáculos desaparecerão diante da prática da fé. Desaparecerão. Quanto mais eu pratico a fé, fortaleço cada vez mais. Eu estava lendo a revista Adventista e eu achei por mérito colocar um tema no assunto da lição dessa semana. Foi na revista de setembro. Diz o seguinte, que o alto é o preço da procura, incalculável é o valor da recompensa. Preço é alto, mas nada supera, meus amados, o incalculável valor da recompensa. Quando nós olharmos para trás, vemos que combatemos um bom combate. Sabe, professor da Escola Sabatina? E é isso. Quando os seus alunos um dia assumirão a direção da igreja, quando você verá lá na frente, onde os seus alunos dos adolescentes se tornar pastores, quando você verá os seus alunos se tornar missionários, quando você verá os seus alunos tornar grandes homens no mercado, aonde eles não deixarão de pregar a mensagem, independente de qual seja a profissão. O Espírito de Profecia diz o seguinte: o caminho do mundo tem seu início como uma pomba e ostentação. É ou não é uma verdade? É verdade. Mostra aquela beleza, mas não mostra o que está por trás da cortina. Mas o caminho de Deus deve tornar dia das coisas pequenas, o começo do glorioso triunfo da verdade e da justiça. Algumas vezes Deus disciplina seus obreiros levando o desapontamento e aparente fracasso. O caminho do cristão até a Canaã celestial, o caminho do cristão até o sucesso é devagar. É devagar. Vou contar um segredo da lição de hoje. Havia o propósito realmente da profecia, estava se concluindo. E a profecia diz que o povo voltaria, reconstruía o templo. Mas a glória não seria a mesma do primeiro, quando Salomão construiu o templo de Deus, que mais tempo ficou mais conhecido como o templo de Salomão. Até hoje é conhecido como o templo de Salomão. Ou seja, roubou a glória de Deus, porque era conhecido o templo do Senhor Deus, e não o templo do Salomão. E o objetivo da reconstrução da igreja de Deus dos muros era para a reconstrução da verdadeiro templo que somos nós, através do companheirismo, através da oração, através do louvor, através do sofrimento, dos dias de calor, dos dias frios, das noites frias. Entende? Ali, companheiro, um atrás, um ao lado do outro. E é isso que é importante. E é por isso que você, adolescente, tem que ver, quando você está unido com seus amigos, com seus irmãos da fé, sua fé cresce. Por isso você tem que incentivar cada um dos seus colegas que não vieram na Escola Sabatina, não compareceram à classe dos adolescentes. Sabe, professor, é esse momento que você, que é professor dos adolescentes, deve motivar os seus alunos a convidar os jovens, os adolescentes que frequentando o clube dos desbravadores, mas não frequentam a Escola Sabatina. Está na hora de nós trabalhar mais esse ponto de vista. Criamos um projeto para esses alunos, o replantio do planeta, da natureza, ensinar eles alguma atividade, convide os seus alunos a passar algumas horas na sua casa, uma recreatividade, leve eles para alguma chácara de algum irmão, faça eles brincar, se divertir. Eles têm que sentir que são amados, os adolescentes, têm que sentir que eles são importantes, que eles serão importantes em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer para vocês novamente, alto é o preço da procura, incalculável o valor da recompensa. Porque o que estava
o fato estava sendo ocorrido ali no tempo de Esdras, de Neemias, de Zacarias e de Daniel, a importância não era o templo físico, mas sim o templo espiritual. Entende? O templo espiritual. E eu vou dizer para vocês que a glória do segundo templo não se compara com a glória do primeiro templo. Não havia mais o Shekinah, não havia aquele fogo que desceu do céu, consumiu a oferta. Entende? Não havia algo, uma epifania, algo sobrenatural acontecendo ali. Mas a palavra de Deus disse, junto com isso, com a luz menor, diz o seguinte, que a glória do segundo templo seria mais o segundo templo seria mais honrado do que o primeiro. Veja só, mas peraí, não estou entendendo. Como que isso pode acontecer? A palavra de Deus disse que a glória do segundo templo não se compara com o primeiro, mas o Espírito Profecia diz que a glória do segundo sobrepujará a glória do primeiro. Sabe o que isso quer dizer? A presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo entraria no templo. Jesus Cristo faria parte da vida do povo em seus dias. Isto é a glória. A santidade, aquele segundo templo foi honrado com a presença do Filho de Deus. Entende? Aquelas duas oliveiras, os dois ramos de oliveira, como aqui podemos ver, significa, os dois ramos de oliveira significam o amor e o poder. E na obra de Deus é assim. Temos que ser enérgico, dizer não para o pecado, dizer não para a cultura do mundo, mas temos que amar o pecador, não o pecado, mas o pecador. Temos que amar os nossos adolescentes, não os seus atos, mas a pessoa. Aí sim, a igreja atual, a igreja do Deus vivo, a igreja dos últimos dias, a igreja do advento, a glória será maior que a da primeira. Amém? Aqui nós finalizamos a lição dos adolescentes. Espero que você tenha gostado, tenha entendido sobre o tema de hoje. Construa. A principal importância da construção é que somos nós somos o templo de instrução. Os seus adolescentes são instrução. Que Deus abençoe você. Espero você na próxima lição. Fique em paz, que em nome de Jesus Cristo abençoe cada um de vocês.